Olá, gostaria de fazer uma comparação, entre o romance gótico de Bram Stoker e o Frankenstein da Mary Shelley, São dois romances góticos, de terror também. O que acontece? O Frankenstein, da escritora inglesa Mary Shelley, publicado entre 1818 a 1836, e o romance Drácula, do escritor irlandês Bram Stoker, são considerados romances góticos, que mesclam vários gêneros literários, tais como o romance de detetive, o romance epistolar e o romance de terror. No romance Frankenstein ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, os acontecimentos são compreendidos pelo leitor a partir da leitura das cartas dos personagens. Então, as cartas de Robert Walton se assemelham com as narrativas de viagens, O Walton, inicialmente em cartas, conta a Margaret, sua irmã, sobre o empreendimento de ir até o Polo Norte, algo que para a época do romance seria algo de difícil realização. Nesse sentido, um grande feito. O personagem narra desde quando se prepara para realizar tal empreendimento, tal feito, e sobre seus interesses em livros da biblioteca do tio, que chama Thomas, sobre relatos de viagens até no final do livro, em que o leitor entenderá os acontecimentos, com essas cartas, a partir dessas cartas. O Walton também menciona suas leituras de Homero e Shakespeare, Então o Walton vai falar assim, as palavras dele, O personagem ele vai falar do seguinte modo. Ele fala assim: 6 anos se passaram desde que me decidi por esse empreendimento. Posso mesmo agora lembrar o momento a partir do qual me entreguei a essa grande empresa. Comecei a habituar meu corpo às privações, acompanhei pescadores de baleia em várias expedições no Mar do Norte, voluntariamente suportei o frio, a fome, a sede, a falta de sono. Então ele passou por tudo isso para se preparar, com relação a essa viagem que ele quer empreender, que ele quer fazer. Então, com isso, o Walton conta como se preparou, enfrentando a fome, a sede e essas paisagens de neve e gelo, que tem a ver com o gótico, nesse sentido. A partir daí, o Walton, em seu navio, já cercado por gelo, no limite de sua solidão, então o livro também vai falar da questão da solidão, chegando ao Polo Norte, depara-se com um homem que está à deriva no trenó. Seria este quem? Victor Frankenstein, Em seguida, o Walton narra a entrada do forasteiro a bordo a partir de seus relatos nas cartas. O leitor começará a compreender a narrativa de Robert Walton e quem seria o forasteiro Frankenstein. Então, o leitor se depara com narrativas de personagens que estão nos limites da vida e da morte. O Walton se questiona sobre quem seria aquele estranho, sobre sua condição de fadiga e de sofrimento. Assim inicia-se outro nível da narrativa, a de Victor Frankenstein, contada por Walton e narrada nas cartas. Então, são vários níveis de narrativa, Então, o Walton vai escrever as cartas para a irmã dele, e aí ele vai mostrar que ele encontrou, um homem no trenó à deriva, e esse homem é quem? O Victor Frankenstein, que vai começar a contar a história dele. Então, nos capítulos iniciais, Victor Frankenstein conta ao Walton sobre a sua infância em Genebra, sobre seus pais, sobre Elizabeth Lavenza, que passou a viver com seus familiares na juventude. Victor conta sobre sua educação inicial pautada em leituras de Cornélio Agripa, Paracelso. Então, ele lia, Paracelso, Albert Magno, leituras da filosofia da natureza. Então, assim, ele vai mostrar que no começo da vida dele, quando ele era jovem, ele lia muita filosofia da natureza. Só que depois que ele criar o monstro, ele vai dizer que não aguentava mais ler sobre filosofia da natureza, porque ele já estava, imbuído em criar aquele ser. Então ele conta sobre a sua ida à Universidade de Ingolstadt para se dedicar ao campo da medicina. Lá, Frankenstein estudará horas a fim. Então ele vai estudar muito mesmo as diversas disciplinas. Filosofia natural, química, matemática, entre outras, e começa a se dedicar a um empreendimento assombroso, a de criar um ser vivente, Então ele vai falar o seguinte, nas palavras do personagem no livro, ele vai falar assim: foi assim que comecei a criação de um ser humano, com a excessiva minúcia das partes constituía obstáculo a me atrasar. Resolvi, contrariamente à minha intenção anterior, fazer um ser de estatura gigantesca, ou seja, tendo em torno de 2,5 metros de altura.
Então ele vai mostrar como que ele foi criando esse monstro, esse ser vivente, né? Então, tomado por um anseio assim, de criar um ser vivente, perfeição humana, né? Victor Frankenstein negligencia seus amigos e familiares para concluir a tarefa de grande realização. Também no romance, o personagem não escreve as cartas para Elizabeth com quem se correspondia com frequência. Ele para de escrever as cartas, aí ele se vê diante de uma criatura que ele só se dá conta do feito dele quando a criatura está lá, e aí ele começa a ver aquela criatura como um monstro, né? Então ele se depara com um grotesco em contraste com a perfeição humana. Então, ele vai dizer assim: foi numa lúgubre noite de novembro que eu contemplei o resultado de meus esforços. Com uma ansiedade muito próxima da agonia, reuni os instrumentos da vida em torno de mim, com os quais infundia uma centelha, né? Então, ele não explica muito como que ele criou esse monstro. Ele fala que estudou muito e que ele infundiu uma centelha de vida. É como numa leitura judaico-cristã, o ser humano é feito pelo sopro de vida, né? Então ele fala ali que ele infundiu uma centelha de vida à coisa inerte. Então, com isso, o personagem mostra que foi tomado por várias emoções, como arrependimento frente à catástrofe, né? Porque depois ele se arrepende de ter criado esse ser vivente, enquanto Frankenstein não quer se deparar com sua criatura e muito menos contar o que tinha feito. Sua criatura, o seu monstro, mata, né? Aí ele vai mostrar que ele vai matar o irmão dele. Chega uma carta de Elizabeth através de Clerval, seu amigo, falando da perda do irmão e a culpa que vai cair sobre Justine. A partir daí põe-se vários questionamentos: se o monstro seria a criatura ou o criador. Então Victor Frankenstein omite as informações de que criaram um monstro, que este era o responsável pelas mortes. Então ele não fala nada. E por ele não falar nada para ninguém, fica aquela dúvida: quem que é o monstro, né? Quem criou o monstro ou o monstro em si? Outra cena importante no livro é quando, ao passar alguns anos, ao encontrar sua criatura, seu monstro, este relata sobre os anos iniciais de sua existência. Então é importante destacar também que a Mary Shelley, ela é uma escritora que ela tem toda uma questão a questão da literatura é muito importante para ela, né? Para os familiares dela. E ela foi, né, para um lugar passar férias durante o inverno, né, e ela encontrou Lord Byron, o Shelley, e eles ficaram, né, confinados ali para poder. E aí eles, como estavam durante o inverno, né, eles meio que fizeram uma aposta, assim, não propriamente uma aposta, mas eles criaram esse livro. Ela criou esse livro com a ideia de que teria que escrever um livro sobre fantasma, né, por causa dessa, como se fosse uma aposta que eles fizeram. E ela vai escrever o Frankenstein. Então é um livro que também ele é é um Frankenstein o livro, no sentido assim de que ele é todo montado, né, cheio de coisas que ela leu na época, né? Então, voltando aqui, a criatura de Frankenstein conta tudo o que aconteceu com ele, né? Então ele vai, até mesmo tem um capítulo que a própria criatura vai contar o que aconteceu, o personagem. Ele vai dizer assim: de que modo descobriu a lenha, o fogo, que é o símbolo da técnica de sobrevivência do ser humano, né? E quando viu sua própria imagem, compreendeu que não era propriamente humano. Então também a criatura conta que, ao conhecer uma família de origem francesa, aprende a linguagem. Então o romance de Shelley, na figura de Frankenstein, de sua criatura, associa as imagens como fogo, lenha, centelha de vida, com o mito de Prometeu, né? Então, se no mito do Prometeu o fogo é associado com a capacidade de desenvolvimento do ser humano, técnico, né? De criar algo ali, né? A capacidade criativa. Então Prometeu, e se Prometeu enfrenta a divindade roubando fogo, entregando aos homens, então essa criatura do Frankenstein vai fazer a mesma coisa. Ele quer ser como se fosse e o próprio Frankenstein, né, que criou digamos assim, que criou essa criatura, ele está como se ele estivesse dando uma técnica para o ser humano, né, no sentido assim, por isso Prometeu moderno. Então o monstro inicialmente aprende as palavras como fogo, lenha, pão. Ele se esconde numa cabana da mesma família.
dessa família, né? Lá tem o Félix, a Ágata, a Safir e um senhor também que não enxergava muito bem. Então o monstro leva lenha para eles, vê que eles são mais humildes, assim. Ele começa a levar a lenha todo dia para eles, sem eles perceberem, né? E ele, por observação, escondido, ele vai aprender a falar a língua daquela família. Então, durante as noites, ao visitar matas da vizinhança, encontrou alguns livros que estavam na mesma língua que aprendera. Era Paraíso Perdido de Milton, um tomo das vidas de Plutarco e os sofrimentos do jovem Werther. São os livros que ele vai encontrar, o monstro do Frankenstein. E aí ele vai mostrar que essa criatura, né, o monstro, em uma noite ele quis se apresentar para essa família. Enquanto o Félix não estava, a Safir não estava, eles tinham saído, ele quis se apresentar para aquele senhor que não enxergava. Então, ao falar com o senhor, este ouviram que ele dizia que estava simpatizado com a família deles. Contudo, quando os outros retornaram, viram a imagem do monstro e aí eles atacaram ele. Então, assim, ele tenta se apresentar para aquele senhor que não enxerga. Então, ele ia falar, mas o senhor ia só ouvir, né? Porque ele não ia ver. Mas quando chega, né, o Félix, a Safir, eles vê a imagem dele, vê que ele é um monstro. Então, eles atacam ele. Então, depois disso, a criatura, tomada por horror, toca fogo na cabana e foge, decidindo descobrir quem era o seu criador e destruí-lo. O monstro Frankenstein propõe que este crie uma criatura como ele, então ele vai querer que o Frankenstein crie uma outra criatura. Mas o Victor Frankenstein não quer fazer isso, né? Ele quer destruir essa criatura dele. E, em resumo, após a noite de núpcias com sua esposa Elizabeth, o Victor Frankenstein, decidido em destruir sua criatura, ele vai para lá no Polo Norte e conhece o Robert Walton, né, que é quem escreveu as cartas, e ele vai contar a história para ele, a quem relata toda a sua vivência. Mas acontece que o que ninguém imaginara, a sua criatura mata seu criador. Então, tal como, assim, fazendo uma comparação no romance dela, tal como um autor, um escritor que ao escrever um romance, ele perde o controle de sua criatura, né? Assim é o Victor Frankenstein, ou de seu texto, para o leitor. Assim demonstra-se o romance de Shelley, seu romance torna-se um monstro. Então a urdidura da narrativa de Mary Shelley apresenta vários níveis de narrativas. São as cartas de Walton para sua irmã contando os relatos de viagem, as narrativas de Victor Frankenstein, contando suas experiências de vida e como fizeram sua criatura, as respostas de Elizabeth para Victor, as narrativas do monstro e, novamente, as narrativas de Robert Walton. Então, são várias narrativas, né? Uma narrativa dentro da outra. Outro romance que pode ser comparado com o romance de Shelley, no sentido do gótico e também da urdidura da narrativa, é repleto de cartas, recortes diários, jornais. Sendo considerado um romance sobrenatural, de terror e ficção científica, é o romance Drácula, né? Seu autor nascera em 1847 na Irlanda. Ele estudou Bram Stoker, né? Estudou matemática, trabalhou com teatro e aos 50 anos escrevera seu mais conhecido romance, o Drácula, que é um dos livros mais conhecidos, que resume lendas de vampiros e lobos, né? O romance de Bram Stoker também é constituído por cartas de seus personagens, diários, memorandos e recortes de jornais. Seu romance é repleto de lendas, né? Inicialmente, o leitor se depara com o diário de Jonathan Harker, que, pelo método da taquigrafia, contará o modo pelo qual sobreviverá ao tal temido Conde Drácula. Através dos diários, o leitor saberá que Jonathan, estudante de advocacia, saindo de Munique em direção à Romênia, ele procura conhecer o conde para falar sobre a venda de uma casa em Londres. Então, o Jonathan, ao chegar nas proximidades da Romênia, ele se depara com algumas pessoas numa estalagem, que vai perguntar para ele assim: você tem certeza que você vai lá ver o Conde Drácula? Você tem certeza? Aí o personagem, né, o Jonathan, recebe como proteção um crucifixo e ao seguir em direção ao castelo do conde, ele precisa de um cocheiro que o ajude a atravessar a passagem em Borgo. Então, todo um ambiente fantasmagórico é construído na narrativa do Bram Stoker, né? A partir daí, Jonathan
Para chegar ao castelo do conde, se depara com uivos de lobos, com luzes sinalizando ou alertando sobre o caminho. E ao chegar ao castelo, ele vê essa primeira sensação de algo errado. O mesmo homem que é o cocheiro se assemelha com o conde. Então, além disso, o castelo parecia algo fechado. Seu anfitrião conta-lhe seu interesse na cultura inglesa, uma vez que Jonathan, sendo inglês, desperta o interesse do conde Drácula sobre os assuntos vinculados à sua nova morada. A partir de então, em seu diário, Jonathan manifesta como se sentira um prisioneiro e nota. Então ele vai se sentir preso naquele lugar ali e ele vai começar a prestar atenção nas peculiaridades do conde, que em certos horários ele não aparecia, porque ele dormia durante o dia, né? Também o personagem principal escreve cartas para sua namorada Mina Harker. Então ele vai tentar escrever as cartas para Mina Harker e essas cartas o conde não vai entregar para ela, né? Não vai enviar. Então o Jonathan nota que o Drácula passava pela janela feito um largato e que quando ele ia se barbear e ele se corta, o Jonathan não vê a imagem do conde no espelho, que este aparece de repente sendo repelido pelo crucifixo. Então também o conde conta a Jonathan sobre o seu ancestral, talvez o próprio Drácula, né, que ao que parece durante o contexto do Império Otomano, ele impediu que os turcos vencessem aquela batalha nos próprios territórios deles. Isso é no outro contexto, né, da história do livro, que é no contexto do Império Otomano. Então o Jonathan consegue fugir do castelo de Drácula e abalado permanece em um lugar que será cuidado. Então com isso segue as cartas do diário de Mina Harker, que contará o que acontecera com ela, sua amiga Lucy, e com Jonathan. A partir da narrativa principal de Jonathan, o leitor estará diante de várias cartas e diários, como as de Mina Murray Harker, de sua amiga Lucy Westero, do Dr. Seward e de Van Helsing. Em resumo, Jonathan, então assim, o Drácula é um livro que ele assusta um pouco, ele é um livro realmente de terror, ele é difícil de ler do ponto de vista do conteúdo também, da linguagem. E em resumo, Jonathan consegue fugir, né? Ele vai ser cuidado em Budapeste e se recupera após o grande susto em Carpathos. Enquanto isso, a Mina Murray recebe as cartas de Jonathan e também narra os acontecimentos da sua amiga Lucy. Mina escreve em seu diário os acontecimentos de um navio Deméter que chegaram em Londres. Então ela vai deixar a Mina Harker vai deixar a Lucy sozinha e vai até Budapeste para se casar com Jonathan e ajudá-lo. Só que enquanto isso, na narrativa do romance, tem uns recortes de anotações de diários do comandante do navio Deméter, explicando que aos poucos foram morrendo os tripulantes. Também os recortes de jornais mostram que durante uma tempestade chega o navio apenas com caixas a bordo. E um grande cachorro que não se tem notícia. Então, enquanto um cachorro assim, é um cão, tipo um lobo mesmo. Enquanto Lucy for atacada durante a noite, né, Arthur e seus amigos chamam Van Helsing, um estudioso de várias áreas de conhecimento, para ajudar no caso. Van Helsing indica que várias áreas de conhecimento, né? Van Helsing indica que se deve durante as noites colocar alho no quarto de Lucy, mas quando retorna dias depois descobre que a mãe de Lucy, sem saber, retira as flores de alho do quarto. E Lucy, ao que parece, é atacada por provavelmente um lobo ou o próprio Drácula. Então, assim, o Bram Stoker ele quis reunir essas lendas, né, de forma que tais lendas mostram também a questão do olhar da mulher da época, né. Além disso, os recortes de jornais do romance e dos homens também, né, que passaram isso. Além disso, os recortes de jornais do romance contam que nos jardins zoológicos, os lobos ficam agitados com a aparição de um homem, ao que se pode inferir também ser o próprio Drácula. Então, se o Drácula atacou, né, com o lobo lá, atacou a Lucy, ele também pode atacar outras pessoas. Então, na história do livro tem essas inferências assim. Lucy, na narrativa, após ser enterrada, torna-se uma vampira. Então, ela vai se tornar uma vampira. E Van Helsing e Arthur descobrem que precisam bater uma estaca com alho para salvar as crianças de ataques. É importante destacar que o livro de Bram Stoker mescla ficção científica, terror no estilo de romance gótico, já que Drácula dorme no caixão, são paisagens do gótico. Então, assim, os livros sobre vampiros que temos mais recentemente, igual, por exemplo, a saga Crepúsculo,
vai retomar algumas coisas do Drácula, mas também modifica muitas coisas, né? Como também os livros da Anne Rice, né? Então, com isso, o livro é repleto de lendas e superstições que envolvem uma ficção, né? O Van Helsing é um personagem importante. Ele representa na narrativa a compreensão das lendas e também é um personagem que desconstrói o olhar iluminista da razão em contraste com o pensamento gótico. Então, sobre as lendas em torno da figura do vampiro, Van Helsing mostra que seu surgimento tem origens diversas e vai descrever as características do vampiro de acordo com as lendas e as superstições e descreve suas fraquezas em relação ao alho, ao crucifixo, que podem minimizar os ataques de Drácula, bem como o mesmo pode ser morto se uma bala ser disparada sobre o caixão em que o mesmo adormece. Então, deste modo, Van Helsing descreve. Ele vai falar assim, ó, que o vampiro, ele vai mostrar toda a questão de lendas, né? Ele vai mostrar que o vampiro continua vivendo, ele não morre pela mera passagem do tempo, então ele rejuvenesce quando ele consegue se alimentar do sangue dos vivos. Mais do que isso, conforme vimos, ele rejuvenesce, suas capacidades vitais ficam mais robustas. Também o vampiro não pode sobreviver sem esse alimento, ele não come como os outros. Então o Jonathan também nunca viu ele, né, o personagem nunca viu o Drácula comendo como Drácula. Ele não produz sombra, ele não gera reflexo no espelho, por isso que o Jonathan não vê ele no espelho. Tem a força de muitos em suas mãos, né? Ele é forte. Então, quando ele bateu a porta contra os lobos e quando ajudou o Sr. Harker a sair da diligência, ele pode se transformar em lobo. Então, ele pode... tem várias características do vampiro, né? Ele se transforma em lobo, ele vira névoa. Então, são várias características. Então, assim... A Mina Harker vai ser atacada também pelo Drácula, né? Dando spoiler assim no livro. Mas acontece que o Van Helsing e o Jonathan e a própria Mina Harker, eles vão caçar o Drácula, né? Porque ele vai fugir, vai voltar para Cárpatos, no navio chamado Tsarina Caterine. E aí, o Van Helsing vai se deparar, né? Ele vai deixar a Mina junto com os lobos e não acontece nada com ela. Mas aí o Van Helsing vai destruir o Drácula na história. E no final do livro, o Jonathan e a Mina Harker vão ter um filho, né? Eles se casam e têm um filho. Então é um livro assim que é bem interessante de ler. Em certas partes, né? Um livro de terror que assusta um pouco o leitor. Mas no final do livro a gente vai entender, né? O que vai acontecer. Então é um livro interessante de ler.